Conversar com Mônica Bergamo. Tá todo mundo meio barata tonta, né? Para saber o que vai acontecer à direita, o que vai ocorrer com o bolsonarismo depois do último fim de semana, dos acontecimentos, dos vídeos, dos áudios, da vigília. E em relação à direita e extrema-direita em 2026, Mônica. Foi um fim de semana para lá de intenso. Bom dia para você. Ô Megali, com tudo que envolve, né, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, sempre são coisas meio, assim, que a gente olha e fala, não é possível, como, né, como que o presidente da República foi dormir na Embaixada da Hungria, como que o presidente tenta violar uma tornozeleira, quando começam as notícias a gente acha até que tem algum equívoco, mas é isso mesmo, foi um fim de semana agitado, e agora começam, né, o Megali tinham várias conversas marcadas para acontecer entre o Bolsonaro e o Tarcísio, o Bolsonaro e o Cláudio de Castro, tinham pedido para visitar ele antes dele ser preso, o Alexandre de Moraes já tinha permitido, agora tudo muda, né, e fica um outro tipo de jogo, com o Bolsonaro incomunicável, né, difícil comunicação com ele, ficou mais difícil se encontrar com ele, conversar com ele, e tudo isso enfraquece, portanto, a família Bolsonaro, né? O protagonismo do senador Flávio Bolsonaro nos episódios que justificaram a prisão do pai enfraquece a pretensão dele de ser candidato a presidente da República e fortalece novamente, portanto, o nome de Tarcísio de Freitas na corrida para ser ungido o candidato da direita, Megali. Essa conclusão não é minha, a conclusão é dos próprios bolsonaristas que são alinhados com o ex-presidente, né? Eles dizem isso, quer dizer, que quando a família fica mais fraca, obviamente o Centrão e o Tarcísio ficam mais fortes. Então, de acordo com essa análise, o Megali, o Flávio estava ladeira acima nas negociações e conversas que poderiam habilitá-lo para a corrida presidencial em 2026 e agora está um pouco posicionado ali na beira da ladeira abaixo, por erros que teriam exposto inabilidade, até mesmo ingenuidade da parte dele nos episódios do fim de semana. Qual foi um dos episódios, Megali? A convocação de apoiadores para uma vigília perto da casa do pai, na véspera, né, da prisão definitiva dele. O Supremo já está acabando o julgamento do processo da trama golpista essa semana era a semana em que os réus condenados seriam presos, mas tudo dentro de uma certa normalidade. O tom do chamamento dele para essa vigília foi entendido como afronta ao judiciário pelo Alexandre de Moraes, né, e Flávio entrou na mira do Alexandre. Quem entra na mira do Alexandre não tem vida fácil, né, Megali? Então, na decisão do sábado, o Alexandre de Moraes chegou a chamar as atitudes do Flávio de patéticas, né, e disse que a vigília pretendia reeditar os acampamentos golpistas para causar um caos social no Brasil. Um outro erro, Megali, que teve uma repercussão grande foi, aliás, eu poderia até ter pedido para colocar aí o som, o viva voz do religioso que discursou na vigília. Nós temos, Mônica. Então, acho que poderia ser uma boa ilustração, né, para esse meu comentário. Quando o quiser. religioso afirmou na cara do Flávio que os que abrem covas tinham que cair dentro das covas para serem julgados, e falou na cara dele como seu pai, que abriu 700 mil covas na pandemia. Dá pra gente colocar aí? Agora? Os postos inferiores, servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. E por último, quem abre cova, quem abre celas, acaba caindo nelas. E a quem arromba o muro será mordido por uma cobra. Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu. Assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. E a partir daí é isso aí, é palavrão, dedo no olho, cuspe na cara. Demoraram para perceber, né, Galho, o que ele estava falando, né? Demorar. É o Ismael Lopes, tá, Mônica? Ele é um evangélico, ele faz parte de uma denominação chamada Evangélicos pelo Estado de Direito.
Pois é, e ele chegou lá, subiu, quer dizer, como que você não controla nem o seu próprio palanque, nem a sua própria vigília e vai querer ser candidato a presidente da República, que é uma guerra muito grande, complicada e feroz, né? Então, as pessoas falam que foram 2 erros muito grandes, de grande repercussão, né? Que mostram inabilidade, ingenuidade. Então é isso. Então cai ele aí na Bolsa das Apostas e, portanto, sobe Tarcísio de Freitas, Megali, isso na visão dos próprios apoiadores da família. A família, como a gente sabe, não quer abrir mão de ter o nome dela na cédula, porque não quer abrir mão de ter a influência sobre o eleitorado bolsonarista, que é muito fiel, né, numeroso e fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então eles falam, se não tiver o sobrenome na cédula, daqui a 4 anos ninguém nem lembra que o Bolsonaro está mais preso. Então precisa ter o sobrenome, precisa ter influência, precisa estar a marca ali Bolsonaro nas eleições de 2026. Agora, como isso vai se dar, seria pelo Flávio candidato. Agora a coisa subiu no muro, porque de fato essa prisão, da forma como ocorreu, né, Megali, enfraquece, pelo menos nesse momento, tanto o ex-presidente quanto sua família, Megali. Esse episódio do Ismael... Bom, primeiro, em relação ao Flávio, né? Ele pode argumentar o que ele quiser ali, mas o que ele quis foi criar um cordão humano, né, para servir de proteção ao pai na iminência da decretação da prisão, né? Foi isso que ele fez. E vai acabar se enrolando por isso, hein? E em relação ao Ismael, esse episódio pegou mal, Mônica, porque o Ismael não estava lá trolando. Ele pode ter sido meio imprudente ao falar aquilo no meio de um monte de gente que já estava com os nervos à flor da pele, mas foi a maneira que ele encontrou para ser ouvido, e foi bem sucedido. Mas ele não estava lá trolando os bolsonaristas. Ele não estava lá gritando, não estava lá falando viva Xandão, chamando o Bolsonaro de bozo, de nada disso. Dizendo que bem feito. Ele falou palavras ali do coração e quer saber, disse várias verdades em relação à pandemia, em relação à condenação de Bolsonaro. Então, ele usou o microfone, ele usou as palavras, e o que recebeu de volta foi cusparada, dedo no olho, agressão, pontapé, quase foi linchado. Não é um episódio, né? Não é um episódio bonito de se ver. Porque por mais que ele tenha sido meio imprudente, ele usou as palavras, né? Usou, inclusive, os trechos da Bíblia. Sim. Megali, é curioso como a história ela vai se repetindo, ela tem paralelos, né? Quando o Lula foi preso em 2018, a gente se lembra que ele foi para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e se formou uma vigília ali em torno do sindicato, né? Eu me recordo que eu fui lá para fazer a cobertura e as pessoas falavam não se entrega, muita gente defendendo que ele resistisse. Aí o próprio Lula falou, não, eu vou me apresentar à PF, né? Vou me apresentar à justiça, e as pessoas não queriam deixar ele sair do portão, você lembra? Quebraram o portão. Então, de fato, isso tudo, claro, você pega pessoas completamente impactadas emocionalmente, apoiadores, e coloca ali, não vai dar bom, né? Precisa realmente, o Lula precisou, enfim, as pessoas, se não me engano, foi a Gleisi que precisou sair do sindicato e discursar, o presidente Lula vai se entregar, para sair dos portões, para deixar os portões livres para que ele saia, e foi difícil, fizeram inclusive uma missa, uma celebração, em homenagem a Marisa Letícia, né, a mãe dos filhos dele, mulher dele, tinha morrido. Então, enfim, isso meio que se repete. E teve também, inclusive, casos de pessoas que não gostavam do Lula, que foram discursar perto do Instituto Lula, você lembra dessa? Que também foram agredidos, e que o homem saiu correndo, até teve um acidente, bateu a cabeça, se não me engano, eu estou falando aqui de memória. Mas claro que é um momento de comoção para quem gosta do presidente e tem esse sentimento. Então, a formação de uma vigília ali, claro que ela complicaria a execução da pena e causaria um tumulto. Então, não é quando você está ali em Brasília, né, com um magistrado do perfil do Alexandre, você fazer uma vigília dessa é um convite, de fato, para uma resposta dura, né, Megali? E 2 coisas aqui. Primeiro, a pergunta na nossa ouvinte. Mas na época da vigília do Lula, aquilo também foi feito para impedir a prisão? Foi. Eu não tenho dúvida. Criar um cordão humano, mas aquilo não foi convocado por um senador, e muito menos um senador filho do presidente. Então isso faz toda a diferença. E 2, o Lula se entregou, né? Tudo isso faz diferença. E a segunda coisa é... Não, o Lula pediu para as pessoas saírem dos portões, né? Sim. Ele
não é que ele queria ser preso, mas ele se dispôs e se apresentou. Mas muitas das pessoas que estavam ali não queriam deixar ele passar pelo portão, não queriam que ele se entregasse, achavam que era uma capitulação. Então, de fato, é um distúrbio, claro, é óbvio. Mônica,